Gente, eu nunca tive uma aula sobre linguagem, fora aquelas de boteco, como ainda tivemos há 2 semanas uma aula maravilhosa aí do Sebastião e outras pessoas aí que estavam conosco na filosofia, e que estão fazendo filosofia, e já falamos também um dos primeiros estudos, vamos ter que ter ao menos as noções mínimas do que é esse processo de linguagem, para entender e se fazer entender com os interlocutores. E por fim nos exortava, e é isso que eu quero destacar mais, o educador da escola pública brasileira não tem culpa, inclusive de sua incompetência, mesmo quando ele não é competente. A culpa é do Estado. Outra coisa que eu queria também propor ao sindicato é que, exigindo a formação permanente ao Estado, não reduzir o sindicato de ter em suas mãos uma parcela dessa formação permanente do professor. E continuava, a categoria precisa ter nas mãos a sua própria formação e não entregar essa sua formação ao Estado burocrático. Ela precisa ter, o sindicato tem que testemunhar isso. O sindicato tem que dizer para a categoria, nós temos possibilidade de fazer e queremos fazer e terminar esse processo da formação permanente do professor. Isso aqui que nós estamos fazendo, acima de tudo, é um ato de lealdade para com o Paulo Freire, porque entendemos a grandeza do que é o seu pensamento. Ainda na memória, em 1993, se formou este grupo que, de uma forma ou de outra, ainda está na direção do sindicato. Teve as rupturas, mas não uma ruptura no sentido de direita e esquerda. Nós vamos ver alguma coisa depois. Em 1993 foi lançada a chapa OPA. Os mais antigos lembram. Para a direção estadual do sindicato, puxado por 3 núcleos. O núcleo de Curitiba, só existia um, o núcleo de Umarama e o núcleo de Paranavaí. Foi ali que eu conheci o professor Vanderlei Geraldi. Lembro dele numa intervenção assim, de onde alguém propôs um intervalo e ele nervoso, não podemos perder esse momento, esse jeito característico de quem domina a linguagem de realmente fazer um processo de interlocução com significado. Nesse momento eu conheci o professor Vanderlei Geraldi. Então, gente, esse grupo nasceu sob o signo de trabalhos de formação. A natureza classista e corporativista, e por que não, nós não temos que ter nenhum complexo de culpa de nós sermos corporativistas. O sindicato tem essa razão, mas ele tem que ir para além da corporação, para o sentido classista, mas nenhum mal em fazer a luta corporativa. Muitas vezes, essa luta corporativa toma todo o tempo das atividades sindicais. E muitas vezes isso faz com que as atividades demais envolvidas do cotidiano, e são demais envolvidas nesse cotidiano e na sua burocratização. Muitas vezes a praxis fica um pouco esquecida e a reflexão sobre as atividades do cotidiano fica subsumida pela rotina do ativismo. Esse dia de hoje, para mim, é dia de uma felicidade imensa e também de muita perturbação. Quando o professor Vanderlei ontem falava que ele fica sem dormir, gente, eu também fico. Eu digo, mas por que eu me meti nessa? A gente não dorme. E articular orientação na formação é tarefa gratificante. Mas uma vez eu li em Freud o seguinte questionamento: o que esse cara aí da frente está querendo com a gente? E eu perdi o sossego de vez.
E, gente, quando vocês dizem que eu estou na coordenação, eu me sinto mais incomodado ainda. Gente, todo esse trabalho surgiu de um coletivo, depois a gente vai contar um pouco dessa história. Mas, gente, é isso que nós estamos fazendo, acima de tudo, um grande ato de ousadia. Eu digo que já valeu a pena só pela fala de ontem. Tá? Essa fala fazia tempo que a gente não ouvia no sindicato. E isso nos dá também a outra dimensão de que fazer um sindicato diferente é absolutamente possível. A questão da formação do ser humano exige algumas reflexões de ordem ontológica, remetendo ao próprio processo de humanização do ser humano. A principal característica do humano é que, além de sermos animais, a nossa primeira natureza, somos seres culturais. Sermos seres culturais é a nossa segunda natureza. O Romeu ontem citava a ideologia alemã. Acho que o melhor texto de Marx, onde ele vai realmente falar de formação humana, está na ideologia alemã. No que consiste essa nossa segunda natureza, essa nossa marca de sermos seres culturais? É o fato de que somos seres de relação. Estão percebendo que a gente vai bater sempre nos mesmos fundamentos desde ontem. Seres de relação. E disso segue a questão fundamental. Com quem nós nos relacionamos? A resposta é simples. Nós nos relacionamos com a natureza, nós nos relacionamos com os outros, e também nos relacionamos conosco mesmos. Outra pergunta: por que e como nos relacionamos e quais são as consequências desses relacionamentos? Vamos por etapas. Relacionando-nos com a natureza, assim como os animais, tiramos dela a nossa subsistência. A forma como fazemos isso, já diferente dos animais, é pelo trabalho. Pelo trabalho humano, concebido como praxis, que poderia assim ser definido com a frase do próprio Marx: uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue de antemão o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça antes de construí-lo em cera. O trabalho é uma construção da mente e da mão, mediando a concepção com a execução. É trabalho criativo e não mecânico e repetitivo. Estão sentindo a fala do Vanderlei? A identidade do professor, o sábio, o leitor da partitura e o mero executor de tarefas, e com punições se não as cumprir. Nós não damos mais aula, o dar já é um termo feio, eu sempre digo, hoje o professor aplica a aula. Aplica uma aula, longe da praxis. Relacionamos-nos com os outros. Nós somos as relações que estabelecemos com os outros. Essas relações, praticamente em todos os momentos históricos, já vêm mediadas por um coeficiente de poder. Sem a percepção da existência do outro, não teríamos a percepção de nossa própria existência. É o contraponto que nos dá a consciência da nossa própria existência. Somando as relações que estabelecemos com a natureza e com os outros, também estabelecemos relações conosco mesmos, dando-nos a dimensão da subjetividade. E esse mundo da subjetividade, das simbolizações, este que é o grande mundo em que realmente nós vai formando essa nossa subjetividade. É isso mesmo.
E da soma dessas três relações formamos o mundo da cultura. E podemos buscar em Freud uma primeira definição no Futuro de uma Ilusão. Como se sabe, a cultura humana, me refiro a tudo aquilo que a vida humana se levou de suas condições animais ou naturais e se distingue, então, da vida dos bichos. Cultura é, portanto, a soma das invenções humanas. Buscar em Brecht a compreensão melhor do termo. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural. Nunca digam isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que corre o sangue, em que o arbítrio tem a força da lei, em que a humanidade se desumaniza, nunca digam isso é natural. O impedimento que está ocorrendo não é um fato natural, a fim de que, nunca diga isso é natural, a fim de que nada passe por imutável. Se a cultura é uma construção humana, ela é passível e possível de sofrer modificações. Se é natural, nós não podemos mudar. Marquemos bem, cultura é uma invenção humana. Se ela é uma invenção humana, ela é passível de mudanças e transformações. Mas vamos ainda insistir nas relações que estabelecemos. Primeiro com a natureza, já vimos que com ela nos relacionamos com o trabalho, para dela tirarmos a nossa subsistência. Também já vimos que o trabalho pode ser concebido como praxis, mas que também pode ser concebido como mecânico e repetitivo ou alienado. O trabalho é uma das principais categorias com as quais trabalha a filosofia. Quando Marx investiga sobre a origem das desigualdades sociais, fundamentalmente, ele aponta duas causas: a propriedade privada e a divisão social do trabalho. Vejam de novo, coincidindo com ontem, a divisão social do trabalho. É fácil a percepção que a propriedade se origina do trabalho. O trabalho é fundamental no estabelecimento das relações sociais, que, como vimos, sempre vêm mediadas por um coeficiente de poder. Nesse mundo das relações com a natureza e com os outros, se forma aquilo que Marx chamou de infraestrutura da sociedade. E é na infraestrutura da sociedade que se localizam as grandes contradições e os que geram os grandes conflitos. Numa das minhas recentes leituras, eu lia um livro memorável, lindíssimo, Minha Paris, Minha Memória, do Edgar Morin. E ali tem uma frase que me marcou muito e que diz o seguinte: embora o conceito de complexidade ainda não estivesse no meu horizonte, era um trabalho complexo que eu realizava ali. Ele estava fazendo uma pesquisa sobre a morte. E o que ele encontrou? Conexão entre conhecimentos distintos, em geral compartimentados, identificação de contradições que meu espírito hegeliano marxista me levava a detectar em lugares onde são ignorados pelo pensamento binário. Ele detectou contradições onde só existia o pensamento binário. Por que eu trago essa frase? A considero fundamental para entender a formação da cultura ocidental, que se cristalizou nessa visão binária, da separação entre o bem e o mal, entre o espírito e o corpo. E esse conceito
dominou a cultura e toda a moral ocidental. E se a visão é binária de mundo, separa bem de mal, o mal deve ser odiado e o bem deve ser buscado. Um campo marcado que eu acho que nos mostra bem o que está acontecendo nos dias de hoje. Em Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, eu aprendi que antes da racionalização do mundo, no tempo da tragédia grega, havia uma interpretação unitária do ser humano. Bem e mal integravam uma única realidade. Eram os seus elementos constituintes. O Apolo e o Dionísio me formam. E a moral era definida pela palavra equilíbrio e não oposição. O Vanderlei ontem falava, se os sofistas tivessem ganho do Sócrates e Platão, o mundo seria diferente. A cultura ocidental seria diferente. Diz um dito famoso que toda a filosofia ocidental são notas de rodapé a Platão. E é verdade. Com Platão começamos a entrar no mundo das simbolizações, no mundo da construção de valores que tenderam para a universalização. Platão pode ser considerado o primeiro grande pensador positivista do mundo. As mentes iluminadas dão a direção ao mundo. E o que são as mentes iluminadas, senão a expressão viva da divisão social do trabalho? Que, como vimos, é uma das causas da origem das desigualdades. Estamos falando já da superestrutura da sociedade. E, gente, nós estamos aprendendo por esses dias aqui que governo não é poder. Governo é uma pequena fração do poder. Construção de simbologias, construção de leis, golpe midiático-jurídico. Tá? A modelação da cultura ocidental, no entanto, não está completa. Existe uma religião em ascensão, fruto da ruptura do judaísmo, o cristianismo. Quando esse cristianismo deixa de ser a Igreja de Cristo para se tornar religião de Estado, o Leonardo Boff, no livro dele, Os Dois Franciscos, fala extraordinariamente sobre isso. A religião do Império Romano sob Constantino, ele, e mais precisamente depois Santo Agostinho, abraçam Platão e o cristianizam. Institui-se a ortodoxia e lança-se o anátema a toda a heterodoxia. Se cria o binário, se radicaliza o bem e o mal. Já no século IV se instituiu o pensamento único. E o que o Vanderlei nos falava ontem? Pensamento único não é pensar, é repetir. Sob a égide de Constantino, a história nos conta sobre a Idade Média, e como na Idade Média havia uma submissão total e completa, a repressão mesmo veio com a construção da modernidade, quando as vozes de rebeldia se fizeram ouvir. Uma nova ordem econômica se estabelece, e essa nova ordem econômica muda todas as estruturas de funcionamento da sociedade. Viagens marítimas, descobrimentos, humanismo, renascimento, reforma protestante, contra-reforma, afirmação da racionalidade, a ciência. Essa nova organização sofre a violenta repressão das antigas estruturas de poder que insistem em permanecer e que são representados especialmente pela Igreja Católica, pelo seu grande instrumento do Santo Ofício e pelos seus monumentais eventos simbólicos dos autos de fé. As execuções se davam em grandes festas populares.
tem que servir de exemplo. Sob o símbolo da cruz e da espada, novos povos foram dominados. Os negros serviram para a escravidão e as populações indígenas sofreram seguidos genocídios, até praticamente serem exterminados. Esses dias eu li, o Santo Ofício produziu muito sangue e nenhuma verdade. O novo sistema econômico, o capitalismo, em seus alvores precisava de ordem. Ao governante caberia governar, isso é, manter a ordem em favor da nova classe protagonista das transformações, a classe burguesa. A política dá um giro da religião para a economia. A política vai atender os interesses da nova ordem econômica. Maquiavel traça estrutura de poder ilimitado, mas é Thomas Hobbes quem melhor define esse novo quadro que se estabelece. Num sistema em que todos os indivíduos competem entre si, gera-se a guerra de todos contra todos, expressa na famosa frase do Homo homini lupus, a guerra total. E esta guerra total só poderia ser evitada pela submissão total, o Estado Leviatã, o monstro bíblico que a todos apavora. Desde cedo, Hobbes percebeu a incompatibilidade entre o capitalismo que nascia com a democracia que a racionalidade do iluminismo procurava afirmar. Esses dias eu lia do Zizek que capitalismo e democracia são absolutamente incompatíveis. A democracia é um recreio das crianças, sob vigilância permanente da burguesia. O mundo ganha uma nova religião, na qual a prosperidade passa a ser um valor absoluto e um sinal de preferências divinas. Mistura-se Calvino com Santo Agostinho, Deus dá sinais dos seus escolhidos. E Deus também celebra uma nova aliança, não mais com Israel, mas com os Estados Unidos, a terra da liberdade e da prosperidade. A estrutura filosófica, religiosa e moral continuam binárias, separando mente e corpo, supervalorizando a mente e menosprezando o corpo. E aqui me permitam um parênteses que eu achei genial, numa fala do professor Gessé de Souza na aula inaugural do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ele diz o seguinte: está também aí toda a raiz machista da sociedade capitalista, da cultura ocidental, a separação de corpo e mente, porque o homem é visto como mente e a mulher como corpo. Superioridade e inferioridade da mente sobre o corpo. O iluminismo, embora gerando grandes pensadores e belos projetos, acaba sucumbindo àquilo que se chamou de razão técnica e instrumental. A razão passou a fazer cálculos em favor da acumulação do capital. O novo sistema do capitalismo se formou pelas revoluções burguesas e não por revoluções populares. O povo ajudou a fazê-las. Se vocês observarem as primeiras leis depois das revoluções, vocês vão ver a construção legal do sistema da burguesia. Código de Napoleão como exemplo. Como ele é um projeto alicerçado em classes sociais, ele precisou e precisa de simulacros para chegar ao poder e se manter no poder. Mais uma vez, ele recorre à divisão social do trabalho para produzir ideologia. A ideologia da igualdade, a ideologia da meritocracia e a ideologia da própria democracia. Ou no dizer de Márcia Tiburi, no seu fabuloso Como Conversaram com um Fascista, que a sedução capitalista que escamoteia a opressão organiza-se por uma constelação de palavras mágicas
pelas quais todos conseguem realizar os seus desejos. Palavras como felicidade, ética, liberdade, oportunidade, mérito, são todas palavras mágicas. Uma das palavras mágicas usadas pelo capitalismo é a palavra